Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que as pessoas outra hora vindoura do século XIX, né, de 1920, simplesmente são pessoas com um coeficiente de inteligência muito mais aflorado do que o nosso. Os caras estavam discutindo, por exemplo, como que eles colocariam os aviões elétricos no céu sem a necessidade de combustível, sem a necessidade de qualquer congruente. Não só isso, como também até mesmo, de forma automatizada, toda a agricultura sem a necessidade da intervenção do homem. Então, em 1920 estava sendo discutido sobre isso. Tesla estava à frente do seu tempo, tá? E grandes descobertas estavam sendo feitas. Por exemplo, a energia livre, existiam frotas e frotas de carros elétricos, tá? No ano de 1905. Inclusive no Brasil teve uma empresa que trabalhou com isso, tá? A Engie. Então as coisas no passado estavam desenvolvendo a uma tecnologia que nós conhecemos como steampunk, tá? Mas alguma coisa aconteceu nesse meio termo, não temos evidências, não sabemos o que aconteceu. Especula-se que foi uma guerra no ano de 1920, não estou falando da G1, estou falando da guerra conhecida como Guerra Entre Mundos, tá? E simplesmente mudou o destino da história da humanidade, da steampunk para a cyberpunk. Qual que é a diferença das duas? A cyberpunk é energia baseada em fio, transformador, resistência, capacitor, relé, fotelé, tudo isso aí é uma consequência da necessidade de um arranjo elétrico para uma cidade. Usina hidrelétrica, estação de manobra, um monte de coisa que é necessário para transmitir energia elétrica. Só que o conceito de Nikola Tesla era um conceito muito mais eficiente, né? Por exemplo, nós temos projetos elétricos, que eu vou mostrar ao longo dessa pequena série, que eles estavam tentando capitalizar a energia do mar, energia da aurora boreal, energia, por exemplo, das pessoas caminhando, e principalmente a energia do que se é conhecido como éter, né? Da atmosfera. Então, assim, as pessoas do ano 1905, 1906 eram pessoas extremamente inteligentes, extremamente cultas, e a ciência, o cientificismo não existia, não tinha um conselho para aprovar se aquele cara deve ou não deve se tornar um cientista, não existia escola. Então o fato de não haver uma universidade fez com que várias pessoas desenvolvessem os seus próprios projetos. Então o mundo estava numa busca incansável por conhecimento, né, de forma individual, e muito conhecimento foi disseminado nessa época. Nós temos aqui duas revistas, inclusive essa revista aqui, ela chegou a ser comprada, mudou de nome, depois ela foi fechada, tá? Mas essa revista, ela sempre trazia as pautas desses inventores. Por exemplo, o mundo nós conhecemos como o mundo elétrico, né? Tudo que rege a nossa vida, do átomo ao universo, é elétrico. Tudo pode ser representado por frequência, vibração e energia, como Nikola Tesla falava, Albert Einstein afirmou isso também. Então nós vamos falar sobre essa revista, o Experimento Elétrico, The Electrical Experiment, tá? E ela foi desenvolvida, você pode ver aqui, no ano de 1915. Eu vou passar para a tela do computador para você poder ver, tá? Então ela foi desenvolvida no ano de 1915 e, consecutivamente, a Marvel veio adotar parte dessa revista para os seus quadrinhos. Alguns autores também tiveram inspirações nessas revistas. Então o que acontece? O que é importante eu falar para você aqui? Tem uma coisa que não é bem discutida pelas pessoas, não é discutida, mas ao que parece existe um raio verde. Parece que se você trabalhar em cima das frequências e de energia, você consegue transformar algo num raio verde. Nós já vimos falar sobre raio vermelho, raio amarelo e raio azul no canal. Nós discutimos isso. Inclusive, o filme John Carter fala sobre os raios azuis, né? Como que se era usado no passado. Porém, o raio verde, ao que tudo se indica, porque não temos grandes evidências sobre isso, é um raio que é um raio de criação. É um raio que eles retratam como grande energia, destruição em massa, mas ao mesmo tempo é um raio de modelamento. Aí você fala, mas peraí, quem copiou essa ideia de raio de criação e raio de modelamento? Quem foi o cara que copiou isso? Pois é,
Então, eu não sei se é a DC Comics que tem o Lanterna Verde, ou a Marvel Studios, não faço ideia, não é meu universo, quadrinhos, mas eles criaram um quadrinho chamado Lanterna Verde. Aí você se pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Você já imaginou na sua vida, eu quero te fazer uma pergunta, você já imaginou na sua vida que se um dia o homem se aproximasse do Sol, chegasse lá na ponta do Sol, descobrisse que era um monte de girassol ali, um do lado do outro? Imagina, você já parou pensar na sua vida, que o Sol pode ser bilhões e bilhões de girassóis ali, emanando frequência e energia? Eu tenho certeza que você nunca pensou isso, não é verdade? Não tem como você imaginar uma coisa que você nunca viu. É impossível, não dá para imaginar algo que você não viu. Pensa no elefante branco, elefante amarelo. Você conseguiu pensar, porque você conhece o elefante, conhece as cores, é fácil de você associar. Agora, o Sol em formato de bilhões de girassol nunca passou pela sua cabeça. Então, simplesmente, a humanidade inteira nunca pensou isso. Por quê? Porque, de fato, é algo que ninguém nunca vivenciou. Não dá para imaginar aquilo que você não vivenciou. Então, o cara que desenvolveu o Lanterna Verde, inclusive foi desenvolvido em 1940, tá? Essa revista já tinha sido fechada. Então, o cara que desenvolveu isso aqui, ele tirou essa informação de raio verde modelador e de grande energia de explosão onde? Onde que esse cara tirou? Então, assim, nós temos aqui ao longo, né, do vídeo falando sobre esse raio verde e o uso dele extensivo para a guerra, o uso desse raio verde para uma fonte de destruição, mas ao mesmo tempo o uso desse raio verde para modelamentos. Então, assim, o Lanterna Verde nada mais é do que uma mensagem subliminar de alguém que desenvolveu essa história em quadrinho, que virou até filme, nada mais é do que o cara que pegou as referências de Júlio Verne e do Electrical Experimenter. Então, simplesmente, esse raio verde nada mais é, o Lanterna Verde, do que o cara que está associando a conhecimento do passado. Tá vendo que esses caras que imaginam Superman, Batman, esses caras simplesmente eles não tiram da cartola mágica deles, eles não pegam a cartola deles, fazem assim, cabum, Lanterna Verde, eles têm referências. Então praticamente é isso, tá? Então Lanterna Verde é algo originado tanto do Júlio Verne quanto do Electrical Experimenter. O Júlio Verne, ele escreveu um livro sobre o raio verde, tá? Porém, esse livro foi censurado. Nós temos Viagem ao Centro da Terra, de autoria do Júlio Verne também, Volta ao Mundo, acho que em 40, 80 dias, que é dele também. Porém, esse livro, o Raio Verde, ele foi removido algumas páginas. Algumas páginas não fazem mais parte desse livro, é uma versão condensada. Eles chamam de condensada porque removeram algumas páginas. Então, esse livro conta uma história de amor, só que assim, o Júlio Verne conta uma história de amor, mas no final do livro é puramente científico, né? O Raio Verde. Só que aí eles removeram algumas páginas, só tem uma página lá. E o Electrical Experimenter, tá? Ele está falando sobre bases, nesse caso aqui, é uma base espacial no formato de uma bola. Nós vemos, como é que os caras imaginaram uma base no espaço no formato de uma lua, de uma bola? Como é que os caras imaginaram? Será que Star Wars os caras tiraram da cartola ou eles pegaram como referência? Aí eu te faço uma pergunta. Se a Electrical Experimenter, que é uma revista, conseguiu reproduzir, inclusive, essa revista, eles mostram detalhadamente como construir uma base dessa no espaço. Se eles conseguiram reproduzir isso em 1915, quer dizer que eles tinham essa informação mais tempo. Alguém já deve ter pensado isso há mais tempo. Os caras, eles dão detalhes sobre as coisas. Então parece que base lunar já é algo de 1800, 1700, tá? É a história que nos é desconhecida, tá? Então nós temos aqui a Electrical Experimenter, uma base, aqui é a Lua, ok? Aqui é a Lua, uma base no espaço e o raio verde, tá? Isso foi em junho de 1915, tá? Capa da revista Electrical Experimenter. Aí você pergunta, por quem que inventou essa história de mensagem subliminar na capa da revista Time? Será que eles tiraram da cartola ou será que eles pegaram de uma revista antiga que só também toda a capa de revista colocava mensagem subliminar, tá? Então nós temos aqui a continuação das revistas, tá? Da Electrical Experimenter. Só que aqui nós temos o que? A aurora boreal, os caras fazendo estudos
sobre esse campo eletromagnético, que ao que tudo parece pode ser amplamente utilizado como energia, tá? Eles estavam estudando a aurora boreal. E nós temos também uma outra revista, tá? Falando que eles já estavam utilizando esses raios verdes em guerra. Aí você fala assim, não, Humberto, essa revista Electrical Experimenter, ela é uma revista de conceitos, de teorias, de hipóteses, está corretíssimo, ela é disso. Porém, por que ela é uma revista de conceitos? E por que ela, sendo uma revista de conceitos, publica artigos de cientistas individuais, de pessoas como Nikola Tesla, eu vou até mostrar uma outra aqui para você, eles mostram conceitos detalhados, eles explicam como funciona e muitas vezes mostram conceitos detalhados. Então como é que uma revista dessa, que é baseada em achismo, pode ter tanta informação assim pertinente, né? Então é algo contraditório. É especulativo? É. Pode ser que isso aqui nunca tenha existido? Pode, é uma afirmação. Porém, ao que tudo se indica, para eles chegarem a esse nível, olha só, eles estão falando sobre raios, estão falando sobre a aurora boreal, estão falando de mais raios e utilização desses raios para guerra. Então me parece que nada é o acaso. Me parece que de fato aí eles chegaram a ter algum conhecimento sobre esse raio verde, tá? Inclusive tem um composto químico que não está na tabela periódica que é capaz de produzir energia livre. Eu não posso te afirmar qual composto que é, porque ele é a mistura de mercúrio com ouro. Depois um dia eu falo sobre isso para você, mas infelizmente são coisas que, né, não dá para ficar falando em público, tá? Então vamos continuar. Aí você tem mais utilização, tá? Inclusive nessa revista aqui, tá? Eles falam o seguinte, ó, The Tesla Destroyer, ok? Que é uma torre baseada na torre do Tesla, inclusive essa página aqui, 614, é presente na Electrical Experimenter, tá? E ela, né, eles fizeram esse tipo de torre no topo lá de uma praia, para quê? Como se fosse um farol, para impedir navios, tá, de outros países de confrontarem e fazerem guerra. Então eles chamaram de The Tesla Destroyer, que era energia livre utilizando como raios, tá, para extermínio aí de alguma coisa, advento de guerra, tá? E aí nós temos aqui a retratação, tá, uma entrevista com Nikola Tesla, explicando como funciona a torre de Tesla de energia livre, ok? E depois nós temos aqui, de novo, tá, uma capa de revista falando, tá, sobre esse tipo de moto, tá? Eles colocam com duas rodas, outra hora com uma roda. Esse tipo de moto gigante, porque a casa tá pequena, a casa aqui não é uma casa grande, tá? Eles colocam essas rodas gigantes e cheio de amparos de canhões para poder aí destruir os inimigos. Aí você fala, é óbvio que é um exagero, uma moto gigante com canhões, é óbvio, foge da nossa realidade. Porém, ao mesmo tempo que foge da nossa realidade, nós temos dois filmes, que retratam uma roda gigante com grande poderio bélico e militar. E que roda gigante que é essa? No filme Prometheus, tem essa roda gigante que é uma nave, e no Vingadores, alguma coisa do Thanos lá, parte 2, não é a parte 1, tem também essa roda que é uma nave com poderio militar. E aí você vê a associação que é parecida com isso aqui. E inclusive isso aqui também é retratado, tá? Recebendo energia do espaço, da torre do Tesla, tá? Então você vê que eles não estavam tão assim... o pessoal de 1903, 1904, seu tataravô, não era tão burro assim como todo mundo fala. Às vezes era mais inteligente que nossos antepassados, tá? E depois disso, nós temos o que? Dentro dessa revista aqui, tá? Falando sobre esse giroscópio, nós temos aqui falando sobre os tratores elétricos. Então eles estavam com planejamento, tá? Neste caso aqui, sobre agricultura, de como que utilizava isso aqui para agricultura, e tem ele também, tá? Então era para agricultura e para guerra, tá? Eles estavam utilizando isso aqui para guerra, já no caso aqui da segunda imagem é para guerra. E tudo isso capitalizando energia, tá? Com essa torre aqui, da torre do Tesla. Então você vê, tá, que realmente é algo assim bem incrível
para uma época que, ao que nos é dito, eles não tinham nem energia elétrica. Uma época como essa, que eles nos dizem que os nossos tataravôs, nossos antepassados, jogavam cocô pela janela, ou simplesmente não sabiam ler e escrever, ou simplesmente ficavam lá batendo martelo o dia inteiro, como aquele filme do Chaplin. Então, assim, ao que tudo parece, essa época aí é uma época de grande avanço tecnológico, mas houve algo que aconteceu que barrou esses avanços, que mudou o destino da humanidade. Eu já fiz até um vídeo falando sobre a guerra de 1920, que ao que tudo parece, alguns relatos antigos, é que houve uma guerra inexplicável no ano de 20, que ao que tudo parece foram tecnologias desconhecidas que começaram a atacar a humanidade. Muitos retratam como extraterrestres, outros como anjo caído, mas ninguém de fato sabe o que aconteceu. Sabe que sem mais sem menos a humanidade ganhou, tá? Não se sabe se foi os humanos que ganharam isso pela desbravatura ou se foi intervenção divina de Deus. Eu sei que teve essa guerra e sumiu. E assim, caiu no esquecimento. E logo depois dessa guerra veio a G1, né? A Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, que no meu pensamento pode ser até um acobertamento dos fatos. Principalmente a G1 com o ano de 1920. Foi muito próximo uma da outra, tá? Então, assim, é algo que tudo se indica, tá? Então nós temos aí essas referências aí para vocês, tá? Bom, o que é importante você entender até aqui agora, tá? Até esse momento aqui agora, o que é importante você entender, tá? Se você entrar no YouTube hoje, no Em Alta, instalar o TikTok e você começar a procurar, você vai perceber que os jovens de hoje, eles não têm um apreço pelo conhecimento, eles não têm um apreço pela cultura, não têm um apreço pela história dos seus antepassados. Os jovens de hoje em dia, eles querem simplesmente likes e dislikes. Vamos dizer assim, é um egoísmo excêntrico deles, tá? De acreditar que like e dislike é a vida deles. Então, assim, não estou falando de todos os jovens, mas a grande maioria é isso. Não se importam mais com os fatos antepassados, né? A história verdadeira da humanidade. E você que está me assistindo aqui, você está sendo privilegiado disso, tá? Porque dificilmente você vai encontrar algum canal no YouTube que retrate a verdade. É por isso que eu falo para você assim, meu irmão, inscreva no canal se você não é inscrito, para você não esquecer do canal. Você lembra o que você comeu há 2 dias atrás? Fala para mim. Você lembra o que você almoçou 2 dias atrás? 3 dias atrás? Você lembra? Você não lembra. Como é que você vai lembrar de voltar nesse canal se você não é inscrito e não ativa as notificações? E outra, tá? É só deixando o seu like para fazer com que essa juventude possa receber esse conteúdo. Porque, por exemplo, se você pesquisar no YouTube grávida aos 13, tem vídeo de 5 milhões de visualização. 5 milhões. E como é que você compete com um cara como esse? Você não compete. Então, tudo que eu posso fazer, o máximo de alcance que eu chego com os meus vídeos aqui, no máximo é 20 mil visualizações. É 400, 500 vezes, às vezes 1000 vezes menor do que essa juventude chega. Então é com o seu like para fazer esse vídeo conseguir chegar em 25, 30 mil pessoas, que já está suficiente para que pelo menos 0,1% dos brasileiros da humanidade, eu falo humanidade porque tem gente de Portugal que me assiste, gente da África, gente dos Estados Unidos, que possa despertar aí, tá bom? Antes de você ir embora, deixa eu te falar uma coisa que eu deixei mais para o final do vídeo, tá? Para você poder entender. Se você não conhece o meu trabalho, tá? O Como Vencer Todas, é um curso, não fecha o vídeo não, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Primeiro que eu vou falar sobre isso aqui, abertamente para você, tá? Eu quero que você entenda o seguinte, vamos lá. Se você não conhece o meu trabalho, Como Vencer Todas, é um curso que eu cobro 597, de mais de 4 anos que ele está com esse preço, ele custava 1.197, e hoje estou fazendo 50% de desconto para você remover as amarras do sistema. Tá sendo menos de R$300 e você conta com o meu suporte pessoal. Deixa eu te falar, uma das coisas, tem várias coisas, poderia ficar aqui falando para você um monte de coisa. Deixa eu te falar uma das coisas que alguns alunos meus estão fazendo, que eles já estão saindo na frente. Por exemplo, quando você forma na faculdade, eu quero que você entenda o seguinte, eu estou falando do Electrical Experimenter não é à toa, porque eu cheguei ao 9º período do curso de engenharia
elétrica da PUC Minas do Coração Eucarístico, tá? PUC MG. Inclusive, a maior parte da minha juventude estudei no prédio 43 e no prédio 15, que até onde eu estudei, o DA, Diretório Acadêmico da Engenharia Elétrica, ficava no prédio 15, mais ou menos na sala 302, tá? Então, estudei muito tempo lá. Sofri com muita gente que ainda dá aula lá, o Mozart, um monte de gente. Na verdade, o Mozart foi até uma pessoa muito boa comigo, mas sofri na mão de muita gente ali, inclusive de eletromagnetismo, sofri demais, tá? Então, assim, eu tava chegando próximo de formar, e eu entrava no DA, na época eu trabalhava na General Electric, eu fui mandado embora, tá? Porque a empresa ela foi comprada para eles pegarem o conhecimento, mandar para a China, para a Índia e fechar a empresa no Brasil. Para quê? Para poder tirar a concorrência, tá? Então o que acontece? Eu olhava no DA, estava todo mundo desempregado, e quem trabalhava ganhava como analista. Você que está me assistindo aqui, você vai entender. Então você formava e trabalhava um posto abaixo, né? Aí o salário de engenheiro era 5 mil e poucos reais, e de repente você tinha que entrar no mercado ganhando 1.800, 2.000 reais como analista. Aí você achava que o problema era com você, e muitas pessoas faziam inglês na Wizard, que ficava lá na mesma avenida, a Wizard, CCA, faziam inglês, faziam francês, italiano, para poder acrescentar no currículo, né? Muitas pessoas faziam pós-graduação e continuavam desempregadas, como se a qualificação fosse o problema do mundo inteiro. Não é o problema do mundo inteiro. Nós temos dois problemas aqui. Primeiro, está cheio de faculdade. Eles constroem a faculdade porque é a máquina de fazer dinheiro. Cada aluno pagando 1.000, 1.100 reais de mensalidade, meu irmão, se uma faculdade tiver 2, 3 mil alunos, é 2, 3 milhões por mês. A faculdade chega a fazer 50 milhões de reais por ano, tá entendendo? E aí, se ela for filantrópica, tipo a PUC, assim, não paga imposto, né? Então, o que acontece? É uma máquina de fazer dinheiro. Então, para você que está entrando, você vai ficar lá acreditando em sonhos. Mas para quem está saindo, quem está no nono, 10º período, já sabe que vai enfrentar no mercado. Já sabe que vai ter que abaixar a cabeça, né? E muitos que estudavam comigo ou iam para o sul do Brasil para trabalhar com automação ou iam para o Nordeste para trabalhar em mineradora, para tentar ganhar alguma coisa. E é assim, viver em container, cagar no mato, é isso aí, tá? E aí é o seguinte, eu demorei muito para aprender que o empreendedorismo é a única maneira de você ganhar de forma satisfatória. Empreendedorismo, tá? Seja no mercado físico, seja no mercado marketplace, 50% físico, 50% digital, seja simplesmente no mercado puramente digital, tá? Empreendedorismo, inclusive mercado puramente digital, não recomendo como forma de ganho imediato. Eu recomendo mercado físico, tá? E assim, custei a aprender sobre o empreendedorismo. Depois que eu aprendi, eu vi que não dependia de faculdade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você que chegou até o final desse vídeo aqui, tá? É um exemplo, tá? Vamos lá. Essa lanterna aqui, essa lanterna aqui, tá? É uma lanterna que você compra hoje no Mercado Livre, tá? Chamada Original. Você compra, ela é a tomada. Você compra ela por volta de Mercado Livre 35, 40 reais. Às vezes 50 reais, tá? O tempo atrás estava 20, mas o preço vai subindo. Você compra essa mesma lanterna, dando exemplo para você, da China, por 80 cents. Não é nem $1. Sai mais ou menos aí 3, 4 reais. Se você compra, por exemplo, tem um limite no Brasil que não é taxado pela alfândega. Se você compra, por exemplo, compra as 30 de uma vez, você consegue até um desconto maior. Aí você compra isso aqui por 3,50, 4 reais da China. Porque como é que o cara consegue fabricar isso aqui por 3, 4 reais? Porque a moeda deles é desvalorizada. 3, 4 reais para nós é como se fosse 80 reais para eles. Então 80 reais para eles dá para eles fazerem um produto de uma qualidade aceitável, né? Então isso aqui você compra por 3, 4 reais, você vende no Mercado Livre por 35 reais. Dando exemplo, tá? Shopee ou LX. 35 reais. Se você descontar os encargos, custos, você ganhar 25 reais em cima disso aqui. Se você vender, por exemplo, 25 reais. Se você vender 100 dessas no mês é 2.500. Vender 1.000 é 25 mil. E não é difícil de vender, tem estratégias. Então, por exemplo, você conseguir ganhar 25 mil reais por mês vendendo lanterna não é difícil. Isso é um dos modelos de negócio. Eu já falei, não vou ficar prolongando aqui, porque você já sabe. Trabalhar com máscara, tem alunos meus que já estão trabalhando. Teve um aluno meu que fez 600 reais um dia com isso aqui, tá? Estou esperando ele me falar como é que ele fez os próximos dias para trazer para vocês. Fácil de fabricar, fácil
de vender, tá? É uma coisa que é facílima de vender, tá? Além disso, Humberto, eu não quero trabalhar com Mercado Livre, eu não quero trabalhar na rua. Por exemplo, tem gente que não quer trabalhar. Deixa eu te falar um exemplo de uma outra coisa, que tem uma porrada de aluno meu que já está estudando sobre isso. É um mercado que tem um potencial muito grande devido à liberação das armas no Brasil, tá? Através de Bolsonaro, que assim, dá para você trabalhar. Dá para você trabalhar e ganhar bastante dinheiro. Que é o quê? A posse e o porte de armas de fogo, tá? A posse é pela Polícia Federal do seu estado, tá? Por exemplo, se você morar em Minas Gerais, Polícia Federal de Belo Horizonte, tá? Estado de Minas Gerais ali. E se você morar, por exemplo, e se você quiser ter o porte para você poder ir no clube de tiro e voltar, aí é pelo Exército, como o CAC, colecionador, atirador e caçador, tá? Então tem essas duas maneiras, que é o convencional para você ter aquisição de arma de fogo. Você não pode ter antecedentes criminais, zero. Você não pode ter problemas com o governo, tá? Não pode ter brigas, né? Um boletim de ocorrência de briga, não pode. Tem que ter uma ficha limpa, tá? Tem que ter uma ficha limpa. O delegado ele vai analisar a sua situação e conforme isso for, você vai conseguir aprovação para isso. O processo de arma de fogo, por exemplo, vou mostrar para você aqui, por isso que eu deixei no final do vídeo, tá? Por exemplo, essa aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma Imbel, tá? MD2 sem ADC, tá? Vou tirando aqui a bala, tá? Tá sem desmuniciada, tá? Desmuniciada. Então o que acontece? Essa aqui, ela tem um preço no Brasil. Pode ser parcelada, pode ser de qualquer maneira aí, tá? Eu gosto da Imbel, tem a Taurus no Brasil. Por exemplo, tá? Eu uso porque eu moro na zona rural, eu moro numa área de risco, tá? Por quê? Porque eu moro muito longe da cidade e a polícia para vir aqui tem que ser algo muito extravagante para vir para cá. Muito extravagante. Por quê? Porque eles têm que atender as ocorrências da cidade. Então eu tenho que fazer segurança da minha família, tá? E aí é o seguinte, quando você compra uma arma de fogo, por exemplo, a minha aqui da Imbel, ela vem nessa maleta, tá? Você tem alguns pentes, tá? Os meus estão carregados a pronto uso. Você tem com os pentes e vem o manual, tudo aquilo ali. Para você chegar nesse ponto de receber a maleta, tá? Testar no clube de tiro, ver se está funcionando perfeitamente. Você tem que fazer, olha só, você tem um teste psicológico, tá? Que o despachante vai agendar para você. Você tem um clube de tiro que você tem que cadastrar e você tem que fazer a prova teórica do clube de tiro e a prova prática, ok? E além de tudo isso, você tem, além do teste psicológico, você tem a entrevista com o delegado da Polícia Federal, ele vai analisar o seu caso. Depois de tudo isso, tá? Você vai lá conseguir adquirir uma arma de fogo. Se você fizer merda, já era, tá? Assim, eu te recomendo não fazer merda, tá? Ela é feita para defender a tua família, em casos extremos, tá? Não é para você virar cangaceiro, tá? Por isso que é feito provas psicológicas para isso, é mediante necessidade, tá? Então o que acontece? Essa aqui é uma Imbel MD2.380 sem ADC. Não gosto de ADC porque dá muito problema, tá? Para eu chegar nesse nível, eu tive que fazer todo esse processo burocrático que eu tô falando para você. Demorou mais ou menos aí, no meu caso, que não era Bolsonaro, não era o Bolsonaro que era presidente, era outro presidente. Se não me falha a memória, era o Temer que era presidente por causa do impeachment da Dilma. E era dificílimo de armar arma de fogo. Hoje está um pouco menos pior, mas não está fácil não. E aí acontece, eu fiz com o despachante de arma de fogo. Eu consegui ir na frente de um monte de gente. Muita gente estava pela terceira, quarta vez tentando, sendo reprovado. Então o que acontece? O despachante ele é um facilitador. Você consegue a aquisição de arma de fogo sem despachante. Mas se você chegar no delegado da Polícia Federal e ele não for com a tua cara, já era. Então, estou falando sério, o delegado ele interpreta a lei brasileira, olha bem, se você estiver andando, se você tiver o CAC, eu tenho um CAC, tá? Se você tiver o CAC, por exemplo, da arma de fogo, e você estiver voltando do clube de tiro, o policial, existem leis que ele pode interpretar para te prender e tem leis que ele pode te interpretar para te liberar. Então o Brasil é isso, é interpretações de leis. Quem é advogado sabe muito bem como é que é isso. Então o que acontece? Se o delegado não for com a tua cara, ele tem leis vigentes para não aprovar para você que você vai ter aquisição de arma de fogo. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu estou ensinando meus alunos o seguinte, o processo de despachante de arma de fogo você cobra por arma, entre R$ 1.500 a R$ 2.000. O curso que você faz de despachante de arma de fogo é um preço X, tá? Não vou recomendar a escola aqui.
Só que você tem que anunciar. Quem não anuncia não vende, que é o processo que eu ensino com meus alunos. Se você pegar, olha bem, você que é engenheiro eletricista, engenheiro civil, técnico, segurança do trabalho, enfermeiro, se você pegar 10 casos de posse pela Polícia Federal, pode ser pelo Exército também, não tem problema, 10 casos de aquisição de arma de fogo, 10 casos como despachante, no mínimo você vai receber 15 mil reais. Você não precisa receber o cara nem na sua casa, pode ser tudo feito de forma digital. O cara manda um documento para você, isso eu explico no meu curso, tá? E aí você chega a ganhar aí, no mínimo, 15 mil reais. Agora imagina você, por exemplo, começa a fazer anúncios e você começa a pegar uns 20, 30 casos como despachante de arma de fogo por mês. Faz aí 30 vezes 1.500, 30 vezes 2.000. Mais ou menos entre 45 mil, né? Mais ou menos 45 mil a 60 mil reais por mês. Aí você fala, nossa, mas é um dinheiro muito absurdo. Por mês? Por mês. E como você vai ter que abrir uma empresa, por exemplo, você não sabe disso, mas o MEI paga X de imposto. Se você ganhar mais do que o MEI, você vai ter que abrir uma sociedade limitada, uma LTDA, alguma outra coisa. Eu até te falo qual que paga menos imposto. Você vai pagar 6% de imposto no Brasil. Então, se você ganhou 45 mil, você vai pagar 6% de 45 mil, o quê? 3 mil reais. Você vai pagar 3, 4 mil reais de imposto, vai ficar com 41 mil. Isso por mês, assim, tirando, tá? Você vai pagar 3 mil reais por mês, porque o imposto da empresa é por mês, né? Não é anual, tá? E vai ter 41 mil para você gastar. Então, assim, olha a coisa insana. Na faculdade, ninguém te ensina isso, tá? Eu vou até pausar esse arquivo para eu não perder. Mas na faculdade, ninguém te ensina isso. Ninguém vai te ensinar que, de repente, você sem curso superior, sem inglês, tá? Você simplesmente sem ter um currículo imenso, você consegue ganhar muito mais do que um advogado, um engenheiro, um médico e às vezes um juiz de cidade pequena, porque você simplesmente não tinha o conhecimento. Antes de eu falar sobre despachante de arma de fogo para você, você nem sabia que esse negócio existia, se não fosse eu falando. Isso é despachante de arma de fogo. Agora tem um monte de coisa, tem por exemplo a lanterna. Outra coisa que é interessantíssimo também, para quem gosta desse universo de arma de fogo, é o curso preparatório de montagem de primeiro escalão de arma de fogo que você pode fazer. Você pode vender o pacote completo para a pessoa. Por exemplo, você pode vender um pacote de 3 mil reais para a pessoa, você faz o processo dela de uma arma de fogo, você faz a consultoria para ela explicando sobre calibre, e ela pode fazer também a montagem do primeiro escalão com você. Ou você pode indicar, trabalhar com indicações também. E aí você pode cobrar até mais caro. Então, assim, é um mercado que ninguém explora. Em Belo Horizonte, sem brincadeira, uma cidade que tem, sei lá, 1 milhão de habitantes na grande BH, ali, até mais do que isso, né? Deve ter mais ou menos uns 30, 40 despachantes, assim, e que é conhecido assim, no Google, uns 5, 6. Então você vê uma discrepância muito grande. Agora, médico tem uma porrada, advogado tem uma porrada, engenheiro tem uma porrada. Tá entendendo? Então, empreendedorismo é você encontrar uma oportunidade, que é uma informação privilegiada. Por exemplo, eu cobraria para te falar isso, estou passando para você de graça. É uma informação privilegiada que você conhece e com o direcionamento correto, uma tutela de alguém que já passou por isso, você vai lá e consegue fazer acontecer. Eu já falei aqui no canal, já expliquei no canal, eu tenho um curso de despachante de arma de fogo, eu tenho um curso, sei como é que faz o processo, tenho de montagem do primeiro escalão. Então, assim, eu posso até trabalhar como um instrutor de tiro. Gosto muito dessa área, tá? Eu gosto mesmo. Só que, igual eu falei pro pessoal, o dia que eu sumir daqui do YouTube, o dia que eu desistir do YouTube, eu vou trabalhar como despachante de arma de fogo, porque é uma coisa que eu gosto. Então, assim, é o que eu venho falando para vocês aqui, tá? Gosto, eu sei que vai ser um padrão financeiro que eu já tenho na minha vida, e que assim, cara, vai ser tranquilo para mim, tá? E uma vez por semana na Polícia Federal, levar a documentação para aprovação dos alunos, para mim é tranquilo. Já conheço tudo certinho, sei como é que funciona, conheço o pessoal de lá. Inclusive, os meus cachorros aqui eu dou sempre à polícia, tá? Os meus malinois, inclusive eu crio aqui, eu vou levar lá para a polícia. Então, assim, o que é interessante para você? As oportunidades que passam na vida, você não pode deixar de lado. Quando eu falo para você conhecer o meu curso, por exemplo, não é porque, como ganhar dinheiro, como ficar rico em 30 dias. Não é isso. Todo aluno que chega no meu curso, eu falo, esquece essa história de ficar rico em 30 dias. Esquece essa história de mercado digital. Esse negócio de Hotmart acabou, meu irmão. Hotmart eu uso como plataforma de educação. Mas esquece isso de ficar rico. Cadastrei na Hotmart, vou ficar rico. Esquece isso. Tem mercados muito melhores para você trabalhar.
Falei sobre o martelinho de ouro, cara, por exemplo, quem mora na Europa, em Portugal, o martelinho de ouro paga bem pra caramba. Falei, expliquei. Então, assim, muito aluno meu segue as dicas e dá super certo, tá? Eu espero que você tenha entendido. Se você quiser conhecer o meu trabalho, link aqui na descrição para você poder conhecer, tá? Você vai aprender sobre tudo. Ah, Humberto, eu comprei seu curso que eu quero trabalhar como despachante de arma de fogo. Beleza, eu vou te passar o passo a passo para você poder aprender, tá? E você aprendendo, você já pode começar a trabalhar. É uma coisa que em 6 meses você fica apto para trabalhar. Sem brincadeira, tá? Mas tem que saber anunciar. Antes de você querer ser despachante e não anunciar. Quem não anuncia não vende. Por isso que é importante você conhecer o meu trabalho, tá? Bom, espero que tenha entendido. O vídeo aqui foi mostrar para você um pouco sobre o mundo no passado, tá? Como é que os antepassados tinham mais conhecimento do que a gente, tá bom? Bom, espero que tenha entendido, né? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Forte abraço.